O principal é nós entendermos que haverá um arrebatamento na terra. E o que é o arrebatamento? O arrebatamento é um grande rápido. Mas como, pastora, que é isso? Eu quero que você abra a sua Bíblia, primeiro, em João 14:1. Você vai ver o momento em que Cristo promete voltar, Ele promete buscar ao seu povo, buscar aos seus ungidos. João 14:1. Nós vamos estar usando bastante a Bíblia. É importante você verificar na Bíblia para você confirmar que o que está sendo lido é palavra de Deus. Amém? Então João 14:1 é a primeira promessa que Jesus fala da volta dele. Olha só: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Amém? Percebam aí que Jesus faz uma promessa: eu estou indo preparar-vos um lugar. Que lugar é esse? Cristo, depois nós vamos ver no decorrer das passagens, Ele vai preparar aquilo que é uma nova terra. Vocês vão ver que todo esse ensino ele é bem forte mesmo, e é importante você conferir na Bíblia, porque ele é a palavra de Deus e a promessa bíblica, e todo cristão precisa ter conhecimento disso. Então vai chegar o dia que, como Jesus disse, eu vou preparar um lugar. Então Cristo, quando ele disse isso, o que ele estava dizendo? Um lugar está sendo preparado, há uma nova terra, e quando estiver tudo pronto, eu vou voltar e eu vos levarei para mim mesmo. Então o arrebatamento, ele tipifica esse momento em que Cristo realmente nos toma para si, todos aqueles que são seus, como diz no livro de João 1, todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você é feito filho de Deus quando você recebe a Cristo na sua vida, e então Ele virá nos buscar, porque essa terra, queridos, você vai ver no decorrer, essa terra não é eterna. Essa terra, eu vou mostrar os versículos bíblicos, essa terra no devido tempo, ela vai ser realmente destruída em fogo. Então Cristo virá resgatar os seus. Nesse dia, vocês vão ver o versículo depois, todos os que morreram crendo em Jesus ressuscitarão. Por exemplo, se Jesus viesse amanhã, por exemplo, minha avó, que era uma mulher extremamente fiel a Deus, que ensinou toda a família a ser fiel a Deus, ela não está aqui. E aí ela ia ficar? Não. Nós vamos ver o versículo bíblico depois. Então primeiro, quando na volta dele, que a primeira volta dele é invisível, o que vai acontecer? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então todos aqueles que morreram crendo em Cristo, né, que vocês conheceram, os heróis da fé, né, todos que morreram acreditando em Jesus Cristo, Paulo, todos estão ali aguardando o dia da ressurreição. E então eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, fiéis a Cristo, seremos levados até o Senhor Jesus e nos encontraremos com Ele nos ares. E eu vou mostrar esse versículo para você. O que vai acontecer no dia do arrebatamento, queridos? No dia do arrebatamento, desaparecerão milhares de filhos de Deus de toda a terra, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. Desaparecerão sem deixar senão as vestes e tudo que tem. Por quê? Porque se encontrarão com Cristo nos ares. Amém? Então Jesus, imagina, ele prometeu: olha, eu vou voltar, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vos levar para mim.
estou preparando um lugar. E então, esse é o momento da volta que eu quero que você veja, lá em 1 Tessalonicenses 4. Todos os que morreram em Cristo e aqueles que viveram fiéis a Cristo pela graça vão ser arrebatados. 1 Tessalonicenses 4, 13. Esse versículo é o principal que mostra o que é o momento do arrebatamento. Ele explica direitinho como vai ser o momento do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4. É lá no finzinho da Bíblia, primeiro é Novo Testamento. Olha o que diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Quem são esses? São os que já morreram. Para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus, versículo 13, desculpa, 4:13. Agora é o 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, olha agora, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos, passaremos na frente dos que já dormem, dos que morreram. Olha agora como vai ser o momento do arrebatamento. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém? Então, o que vai acontecer? Vai ser dada a ordem por Deus. O arcanjo, como diz aqui, vai tocar a trombeta de Deus. Quando for dada a ordem de Deus, acabou, chegou, basta. Como tem um versículo bíblico que diz que vai passar um anjo na terra e vai passar, fazer a ceifa de todos os trigos. Então ele vai passar e recolher todo o trigo, colher esses trigos, e apresentar diante do Senhor, dos senhores, o Deus eterno. Então vai ser dada essa ordem da parte de Deus. O arcanjo na hora toca a trombeta, e aí quem morreu em Cristo se levanta com o corpo glorificado. E depois nós aqui, se for hoje, se for amanhã, se for daqui a um mês, se for daqui a um ano, 5 anos, depois eu vou te explicar o porquê, quem sabe o dia nem a hora. Depois nós nos encontraremos aonde com Ele? Nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então, nesse dia nós vamos subir. Então essa volta de Jesus, ela vai ser invisível para a humanidade. A humanidade vai continuar. Tem um hino que diz assim: as trombetas tocaram, um grande alarido se ouviu, ninguém encontra um crente, porque todo crente subiu. Grandes trevas pairam sobre o mundo, que imerso no sono está, e não viram que Cristo voltou para a sua igreja levar. Os crentes subiram alegres com Cristo para Jerusalém. Sepulcros abertos, os templos desertos, não se vê ninguém. A Bíblia é lida, mas não entendida. Jesus já voltou, agora é tarde, o tempo da graça já se acabou. Amém? Então o que vai acontecer? Nesse dia é dada a ordem, o anjo passa realmente a ceifa, todo o trigo, aquele que é trigo, aquele que está na palavra, ele é recolhido por Deus, pelos anjos do Senhor, e ele vai para o Senhor com o corpo glorificado. E o que vai acontecer? Tem até um hino
que diz, né, que aviões ficarão sem seus pilotos, trens, né, caminharão para a destruição. Então, aonde houver um cristão, ele vai ser o quê? Tomado para Deus. A Bíblia também fala, ai das grávidas naquele dia. Por quê? Porque aonde tiver um bebê, uma criança, na sua pureza, ela também vai ser levada pelo Senhor. Por quê? Porque o que Jesus falou? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Amém? Então a Bíblia fala, ai das grávidas, porque haverá muito choro, porque o Senhor vai levar para si todos os puros, todos aqueles que estão lutando contra o pecado, todos aqueles que amam a Deus, todos aqueles que buscam a graça, o favor divino. Entendam uma coisa, queridos, que é importante no decorrer da mensagem. Hoje nós somos salvos pela graça. O que é graça? Eu pequei, mas eu peço perdão, eu me arrependo, eu me converto. Então eu tenho os meus pecados o quê? Perdoados. Depois, você vai ver, depois que Jesus vier, o que vai acontecer? O tempo da graça acabou. O tempo de ser salvo pela graça, por misericórdia agora. Por isso, nós precisamos ser pessoas que andam com o seu advogado Jesus Cristo, que pedem perdão dos seus pecados, que se arrependem em espírito e em verdade, porque vocês vão ver que naquele dia muitos dirão e se desesperarão e farão, como diz a parábola das 10 virgens, ficarão gritando, Senhor, 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 porque eles ficaram para trás. Por quê? Porque eles não aproveitaram o tempo da misericórdia de Deus e ficaram o quê? Entregues aos seus próprios pecados. Então, é muito importante você entender, as pessoas vão estar normal. Tem um versículo na Bíblia, eu vou mostrar daqui a pouco também. Então, o que vai acontecer nesse dia? Muitas pessoas serão pegas de surpresa. Aonde houver um fiel servo de Jesus, este desaparecerá e as crianças serão tomadas da terra. Só para você conferir, veja aí Marcos 13, 27. Marcos 13, 27. Diz assim a palavra do Senhor: Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Amém? Então ele dá ordem, ele envia os seus anjos e vai ser o que? Ajuntados, escolhidos do Senhor, desde os 4 ventos da terra até a extremidade do céu. Então, por todo o mundo serão o que? Recolhidos e serão ajuntados os servos fiéis a Jesus. Como será a vinda do Senhor Jesus? Alguém vai saber? A Bíblia fala assim, queridos, que os sinais, assim como a gente sabe, por causa da cor das folhas, quando está se aproximando o verão ou o outono, a Bíblia fala que nós precisamos ter discernimento, porque os sinais, eles vão estar diante de nós. Então nós, baseado nos sinais, nós poderemos começar o quê? Já se aperceber e estarmos posicionados. Mas, como vai ser esse dia? Vai dar, Jesus vai avisar, é amanhã, viu meu filho? Amanhã, meia-noite, se prepara. Não. O que diz a palavra de Deus? Que ele virá como um ladrão repentino. Diz então em 1 Coríntios 15, 52, que vai ser num piscar de olhos. Pisca aí. Piscou rápido. Assim vai ser a vinda de Jesus, num piscar de olhos. 1 Coríntios 15, 52, vale a pena você ver. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Viram aí? 1 Coríntios 15, 52. Então, como vai ser a vinda de Jesus? Num piscar de olhos. Então, é repentino. É a hora que a pessoa nem imagina. Vai ser numa hora
que humanamente, se você estiver no espírito, é lógico que você vai sentir no seu espírito e você já vai começar a estar ali num sentimento de oração diferenciado. Por isso que a Bíblia fala e Jesus fala: orai e vigiai em todo o tempo. Por quê? Vai ser num piscar de olhos. Então a trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, aqueles que morreram em Jesus, lembra? E nós vamos ser transformados. A Bíblia fala que carne e sangue não entram no reino de Deus. Então nós não vamos entrar com esse corpo, vai entrar com um corpo transformado. Eu vou mostrar o versículo na Bíblia para vocês. Você vê, quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou num corpo transformado, tanto que Maria ficou conversando com ele e não reconheceu ele. Lembra disso? Que Maria falou: ô jardineiro, onde você pôs meu mestre? É um corpo que aparenta, tem, né, as características de um corpo humano, mas é um corpo glorificado, é um corpo eterno. E nós vamos receber esse corpo eterno, porque a Bíblia fala que nós vamos estar com Deus e lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, lá não haverá doença, lá não haverá mais nada de ruim. Então esse corpo falho, terreno, ele é mortal e lá não haverá mais morte. Amém? Então é o que disse aqui: nós seremos o quê? Transformados. Amém? 1 Coríntios 15, 52. Como será essa volta? Ela vai ser repentina. Abra a Bíblia em Mateus 24, 27. Diz que a vinda do Senhor Jesus será como um relâmpago. Mateus 24, 27. O ideal era nós termos aqui, né? Que ajudaria muito vocês. Mas quem puder, não puder confirmar agora, escreva um versículo, vai ser bênção. Essa volta será repentina. Olha o que diz Mateus 24, 27. Porque como o relâmpago parte do oriente e ilumina até o ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Amém? Vocês já viram aquele relâmpago cruzar o céu? Então a Bíblia fala que a volta de Jesus vai ser assim, repentina. Assim como o relâmpago cruza o céu, assim vai ser a vinda do Senhor Jesus. Ela é repentina. Que dia vai ser, pastor? Ninguém sabe o dia certo, só o Pai eterno. Amém? Veja aí em Mateus 24, 36. Mateus 24, 36. Quanto àquele dia e aquela hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Amém? Então aquele dia e hora ninguém sabe, nenhum ser humano. Por isso você já viu, né? Quantas seitas você pode identificar quando é seita pelos erros que elas cometeram de tentar prever o dia e a hora. Os testemunhos de Jeová, em 1945 eles falaram que Jesus ia voltar, Jesus não voltou. Depois eles falaram para a data que Jesus ia voltar e Jesus não voltou. Então o que manifesta o quê? A heresia, que aquela igreja está fora o quê? Da palavra de Deus. Então toda pessoa que ousar falar dia e hora é heresia. Amém? Porque ninguém sabe o dia nem a hora. Amém? Só o Pai eterno. Ninguém sabe o dia que acontecerá o arrebatamento. Veja aí Marcos 13, 32. Marcos 13, 32. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo.
como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a todos: vigiai. Amém? Então ninguém sabe o dia nem a hora. É quando Jesus partiu, você vê aqui a tipologia que ele diz. É como um homem que saiu da sua casa e falou assim: olha, eu vou, mas aguardo que eu volto. Jesus está comparando o dia que ele subiu aos céus, ressuscitado, glorificado, com a esse homem que partiu da terra dele natal e falou: olha, fica aí, façam isso e isso. Ele deu autoridade aos servos, ele mandou cada um fazer alguma coisa, mandou o que? Diz lá, né? Para todo mundo vigiar, eu vou voltar. E aí o que aconteceu? O que está acontecendo na terra? Ele deu essa ordem, ele avisou. Só que o que ele diz? Vigie, porque você não sabe quando o Senhor voltará. Então, imagina, você é dono de uma casa. Você vai lá, você deixa os seus servos tudo lá, você delega, ó, faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro você e aquilo outro você. Aí você fala: eu vou partir, mas eu vou voltar, hein? Quando eu voltar, o que é? Para aqueles servos estarem mantendo tudo que era para ter feito. Mas o que está acontecendo na terra, né? Aí os servos, que somos nós, ao invés de estar lá vigilante, opa, ele vai voltar, né? Não, virou uma baderna na casa, né? E começaram, e colocaram, e fizeram uma festa de arromba, e colocaram um monte de prostituta lá dentro, e um monte de bebedeira. É isso que está acontecendo na terra. Ninguém está acreditando que ele vai voltar. Ninguém está acreditando, mas ele diz: olha, vigie, porque você não sabe o dia que o Senhor da casa vai voltar. Se à noite, se à meia-noite, se ao amanhecer, para que quando ele chegar, ele não te pegue de improviso. Então a nossa função é o que? Manter a ordem, é fazer o que a gente precisa fazer, é realmente cumprir a palavra de Deus, é realmente nós obedecermos a Deus, porque Ele vai voltar. Como Ele disse: a minha palavra não cai por terra, a minha palavra vai se cumprir. O céu e a terra passam, mas a minha palavra não passa. Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas o Senhor da terra voltará. Então nós, como conhecedores da Bíblia Sagrada, nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar operantes, nós temos que estar na posição para que nós não sejamos pegos desprevenidos. Amém? Agora, Deus, Ele já tem o dia para Ele voltar? Ou será que é como os religiosos dizem, né? Olha, Ele está para voltar. Ah não, Ele voltou para trás. Olha, Ele ia voltar, não, mas Ele desistiu. Não, Deus sabe o dia, o mês, o ano que Ele vai voltar e até a hora. Eu vou mostrar isso para você aí na Bíblia. Abre em Apocalipse 9:15. Então não é que vai ser de improviso, Ele vai unidunite. Ah não, vou agora. Ah não, vou amanhã. Ele tem hora, dia, mês e ano. Tudo Deus já tem ali determinado na palavra dele. E você vai ver essa passagem, que é um dos momentos da tribulação, que já tem hora, dia, mês e ano, em que os demônios vão ser soltos na terra. Olha aí Apocalipse 9:15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Está vendo aí? Então não é aquilo que os religiosos falam: olha, Jesus levantou do trono dele e ele quase voltou, daí ele desistiu. Mentira, amém?
Então Deus já sabe, ele tá tolerando, ele tolera, porque na verdade tem um tempo a se cumprir. Deus sabe qual vai ser o último que vai se converter. Deus sabe qual é o último que tem o coração flexível para adorá-lo. Deus sabe, Deus pode estar esperando uma última pessoa se converter, porque Ele conhece o coração do homem. Então, como Ele é misericordioso, é como está no livro de 1 Pedro. Ele fala: olha, não fiquem dizendo que Ele tarda a voltar, que nos tempos dos seus pais vocês já ouviam isso. Não digam isso, porque é a misericórdia de Deus que faz com que realmente Ele tenha paciência. Então, pela paciência de Deus é que Ele não voltou ainda. Então Ele visa alcançar determinadas pessoas ainda. Ele tem pessoas que estão longe dEle, que estão com o coração duro, que estão distantes, que estão desviados, que estão sem conhecimento de Deus, que Ele sabe que se conhecerem Ele vão amá-lo muito. Então Ele sabe: não, essa pessoa erra porque não me conhece. O Evangelho vai chegar até ela. Ela vai conhecer meu Evangelho, ela vai me conhecer, ela vai ser fiel a mim. Então Deus está esperando uma quantidade que na verdade são aqueles que Ele sabe que tem um coração flexível para adorá-lo. Amém? Então, como vai ser esse dia do arrebatamento? Vai ser um rapto em grande escala. Vamos ver aí Mateus 24, 40. Parece que agora a gente vai conseguir, né? Ter aqui no telão. Vai conseguir, Carlão? Glória a Deus. Olha lá, gente, que diferente que é, né? Podem ir aqui, tá bom? Como vai ser o dia do arrebatamento? Aqui mostra direitinho, ó. Então, estando 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. 41. Estando 2 mulheres a trabalharem no moinho, será levado uma e deixada a outra. 42. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Amém? Então, o dia do arrebatamento, vai estar lá 2 trabalhando, de repente um sumiu. Vai ficar as vestes dele vai ficar no chão. Vai estar 2 ali andando no campo, de repente um sumiu. Vão estar 2 deitados numa cama, e de repente um sumiu. Por quê? O dia do arrebatamento vai ser assim, vai ser num piscar de olhos. Amém? Estão entendendo? Essa é o que? O arrebatamento. É o dia em que o Senhor recolhe os seus, como Ele disse no livro de João: eu vou preparar-vos lugar, mas eu volto para te buscar. Então nós precisamos ter esse entendimento, que no dia do arrebatamento acontecerá esse grande desaparecimento em massa em toda a terra. Uma multidão desaparecerá da terra. Pode ver agora Apocalipse 14, 15. O momento em que Deus ordena e o anjo passa foice na terra. Apocalipse 14, 15. Conseguiu? Olha aqui. 14, 15, isso. Podem acompanhar aqui no telão, viu? E o outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lembra que nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares? Amém? Então essa volta de Jesus do arrebatamento, ela é uma volta invisível. Jesus vai estar sobre as nuvens nos céus. Então diz o quê? O anjo sai do santuário e ele clama ao que está sentado sobre a nuvem. E olha lá: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Amém? Então lembra lá que nós lemos em Tessalonicenses? Deus dá ordem, o anjo toca a trombeta, e então Jesus Cristo, naquele momento da ordem, os anjos vêm e fazem a ceifa. O que é? É chegada a hora da ceifa. A terra já está madura. É que já tem os frutos suficientes. É que já tem os frutos que o Senhor espera para a salvação. É que as pessoas já estão preparadas para serem levadas. É que as pessoas já não estão suportando mais ficar nessa terra. Então o Senhor Jesus vem para arrebatá-las, para livrá-las do mal. Então todo ser humano deve estar pronto. Todos devem se preparar para esse dia, para não ser surpreendido. Lucas 21, 34. Lucas 21, 34 a 36.
Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso, como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Então o que ele está dizendo aqui? Olhe por você mesmo. Ah, pastora, mas sabe o que é? É que eu olhei para fulano e hoje eu já não tenho fé, e eu olhei para... Jesus não falou para você olhar para os outros. Olha por você mesmo. Não deixa que seu coração se enche de glutonaria. O que é isso? Você fica se alimentando de um monte de coisa inútil, porque o coração não come, mas ele se alimenta de sentimentos e palavras. Não deixe que seu coração se carregue de glutonaria. Não se enche de embriaguez. O que é embriaguez? O coração se encher de embriaguez é você ficar fascinado. E você fica fascinado com o mundo. E as pessoas hoje acham que elas são eternas. Elas acham que esse mundo é eterno. Elas acham que elas são de Deus. Elas acham que Deus é em último lugar. Qualquer coisa vale mais que Deus. Então elas nem ligam. Elas tratam as coisas de Deus. Tratam Deus de qualquer forma. Então não deixe seu coração se alimentar de sentimentos errados, se embriagar fascinado por esse mundo. Tem pessoas que se enchem do cuidado da vida. Está vendo lá que está dizendo? Não deixe seu coração se encher dos cuidados da vida, e você fica tão preocupado, e você fica tão materialista, e você fica ali tão apegado às preocupações, que você não tem tempo para Deus, e você abandona a tua vida espiritual, e você abandona a tua santidade, e você abandona a tua oração. E não deixe essas coisas virem sobre o teu coração, para que aquele dia não venha como um laço, porque aquele dia vai vir sobre todo o habitante da face da terra, é o que diz aí. Vigie em todo o tempo, para que você possa escapar das coisas que vão acontecer, e você possa estar em pé na presença do Filho de Deus. O que é isso? Queridos, imagina só, vamos supor, Jesus voltasse agora, piscar de olhos. Quem ficar, o que vai acontecer? Ele vai ficar aqui desesperado, vai falar: pelo amor de Deus, meu pai, eu não fui. E os outros que subiram vão estar em pé na frente do Filho de Deus. Então a Bíblia está dizendo para você vigiar, para que você possa naquele dia estar em pé diante do Filho de Deus, para que você possa ser um dos arrebatados, para que você possa ser um dos salvos, para que você possa ser um daqueles que vão subir aos céus em nome de Jesus. Amém? Então, lembra que eu falei para vocês que no momento do arrebatamento nós vamos ser transformados? Veja aí na Bíblia, 1 Coríntios 15, 50. Então não é essa carne podre que vai subir, não. Amém? É muito linda essa passagem, 1 Coríntios 15. Eu acho maravilhoso, versículo 50 até o 58. Olha aqui, rapidinho, olha só. Desde o começo a gente podia ter feito isso, Mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos. O que é dormir na Bíblia? É morrer, amém? Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então aqueles que já morreram, eles vão ressuscitar e ser transformados, quem morreu em Cristo. E nós também seremos transformados. Então todo que viveu fiel a Cristo vai ser transformado. Tem um versículo em Daniel que fala assim: uns ressuscitarão para a honra e glória diante do Senhor, e outros para vergonha e desprezo eterno. Depois eu vou explicar quando os ímpios vão ressuscitar. Então olha só, volta para mim 51, só para voltar ao raciocínio. Então todos nós seremos transformados. Pode ir agora, olha que lindo. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade.
Mas quando isso que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vida. Versículo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o que vai acontecer? Esse corpo corruptível que se corrompe, que se desfaz, que se desfarela, que volta ao pó. Então o corruptível vai ser revestido do incorruptível. Vai ser um corpo imortal. Perceba lá o detalhe que fala: o mortal vai se revestir de imortalidade. Então nós não vamos subir com essa carne, nem com o nosso sangue. Nós vamos subir com um corpo transformado, até porque o nosso corpo mortal não aguentaria adentrar nos céus. Amém? Perceba quando os astronautas vão até, a lua, eles precisam se encher de um monte de paramentos, porque o corpo humano não aguenta, ele não suporta. Ainda mais que o céu do Senhor não é esse céu. Aqui nós temos esse céu, aí tem o céu das constelações, que tem os planetas, e tem o terceiro céu. Então o céu de Deus está muito além disso. Então nós vamos ser revestidos de imortalidade. Amém? Está claro até aí? Amém? Então essa é a situação dos crentes que creem e praticam a palavra de Deus. Guardem uma coisa no coração de vocês: não são só os religiosos, não são só, então um religioso que vai na igreja. Não é. Veja agora Mateus 7:21, como é sério. 7:21 de Mateus. Então não é só aqueles que foram a uma igreja, aqueles que até tomaram santa ceia, aqueles que até dizimaram. Não, olha só o que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha agora, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Então não é só ir à igreja, então não é só ter uma religião, então não é ser conhecido de Deus, é ter uma vida com Deus, é ter realmente aquilo que é um relacionamento com o Senhor, de amor, de sinceridade, de fidelidade. É você ser um templo do Espírito Santo. Amém? Vocês viram o que diz aqui? Naquele dia muitos vão dizer: Senhor, mas eu expulsei demônio. Senhor, mas eu preguei a tua palavra. Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus fala: eu te conheço. Por quê? Uma pessoa é capaz até de expulsar demônios porque ela é expulsa no nome de Jesus. Por que uma pessoa é capaz até de pregar a palavra e ela pode não ser salva? Porque ela prega a palavra, porque ela pode ser uma pessoa eloquente, ou porque ela recebeu o dom de Deus é sem arrependimento. Se eu me converti a Jesus com 16 anos e Ele me deu prontamente o dom da palavra. Se aos 18 anos, que graças a Deus não aconteceu, não vai acontecer de forma alguma, porque Cristo é minha própria vida. Se aos 18 anos eu tivesse ido para o mundo, o que aconteceu? Eu continuava com o dom da palavra, porque o dom de Deus é sem arrependimento. Se eu pregasse a palavra lá fora, não significava que eu era alguém de Deus. Então é importante nós entendermos isso, porque há muitas pessoas que confundem dons com integridade, dons com santidade, e por isso que elas acabam tropeçando na sua vida espiritual. Não é porque uma pessoa é usada por Deus que ela é aceita por Deus. Não é porque uma pessoa é usada por Deus que necessariamente ela seja uma pessoa de Deus. Mas como assim, pastora? Baseado nisso que diz a palavra do Senhor. Então uma pessoa de Deus é uma pessoa que anda na palavra de Deus, é uma pessoa que o quê? Ela busca o interesse de Deus. Por isso que há tanta o quê? Tanta
tribulação aí fora, porque há pessoas que falam a palavra de Deus, mas não têm uma conduta moral, ética e espiritual. Lembra de Sansão? Sansão era um homem de Deus, ele foi escolhido desde o ventre, ele tinha o poder de Deus, ele matava leão, ele destruía os inimigos. Só que o que aconteceu com ele? Ele começou a se entregar à bebedeira, depois ele começou a se entregar à prostituição, depois ele começou a deitar com meretriz. O que foi acontecendo? Ele foi perdendo a comunhão com Deus. Aí tem um versículo na Bíblia da vida de Sansão que diz assim, que o Espírito Santo saiu dele e ele nem percebeu. Aí foi a hora que o inimigo pôde pegar nele, e ele o quê? Naquele momento acabou se tornando ali um refém do inimigo. Então, guarde isso, ser usado por Deus não significa muita coisa, amém? Então, essa vinda de Jesus vai ser invisível aos olhos humanos. Vocês que chegaram agora, vocês podem ver 1 Tessalonicenses 4,17, que fala que o encontro com Jesus vai ser nos ares. Então, quais são os sinais que antecedem o arrebatamento? Primeiros sinais, vamos ver juntos, né? Mateus 24:7. Os primeiros sinais, queridos, eles ocorreram logo nas primeiras décadas depois da vinda de Jesus. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amém? Então, as guerras, né? Lembra lá o tempo das revoluções? Tudo isso era só o princípio. A fome não é de agora, a fome é antiga. As pestes, quantas fases as pestes aniquilaram a humanidade. Grandes desgraças em diversos lugares, terremotos, isso era só o princípio. Porém, nós vamos ver outros sinais. O tempo da Inquisição, Mateus 24:7 ainda, agora o versículo de baixo, pode continuar. Pode continuar, 8, 9 agora. 9. Então sereis entregue à tortura, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão. Então o que aconteceu? O tempo das inquisições, o tempo em que os cristãos eram perseguidos e mortos, o tempo em que os cristãos eles eram realmente sacrificados, eles eram expostos em praça pública. Tudo isso foi lá no princípio, era o princípio das dores. Por isso que muita gente fala: ah, imagina essa história de Jesus aí, isso aí eu ouço há anos, sempre acreditaram nisso. Mas Jesus avisou claramente: ó, aquela fome, aquelas guerras, aquelas pestes e pragas, aquilo era o começo. E aí ele começa a dizer quais seriam outros sinais. Mateus 24:11, o aumento do pecado e o esfriamento do amor. Mateus 24:11. Esse aí é fala dos falsos profetas. Pode prosseguir. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amém? Então o que ia acontecer? Iam começar a ter muitos falsos profetas na terra, que não pregariam a palavra do Senhor. Haveria uma multiplicação de heresias, de seitas. Tanto que você vê hoje a quantidade de religiões que tem no mundo. Mas a maioria até nasceu da Bíblia. Eles pegam um versículo fora do contexto e criam as suas igrejas. Mas nós precisamos permanecer na Bíblia inteira. E o que ia acontecer mais? O pecado ia aumentar, se multiplicar, e o amor das pessoas ia esfriar. Não é isso que nós estamos vivendo hoje em dia, né? O pecado aumentando e o amor das pessoas está esfriando. Terremotos, como nós já vimos, pestes, sinais nos céus. Mas agora nós vamos ver os últimos sinais
que Jesus falou que estariam na terra. Lucas 21, 25. Lucas 21, 25, 26. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror, pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Amém? Então aqui eu vou mostrar para vocês, Jesus já está falando dos últimos sinais. Perceba que quando ele falou, olha, a fome, as guerras são o princípio das dores, mas aqui ele já está falando dos últimos sinais. Sinais no sol, na lua, nas estrelas, a angústia das nações pelo bramido do mar. Se nós lêssemos essa frase há 5 anos atrás, a gente não entendia. Como que as nações vão se angustiar por causa do barulho da onda? Como que as nações vão ficar angustiadas? Pode voltar lá, Carlos. Por causa do bramido do mar? Vão ficar perplexas por causa de uma onda do mar? Quando nós vimos o tsunami, nós vimos o que significa isso. Lembra do tsunami? Aquelas ondas de 3, de 4, de 5 metros? Então, Jesus estava se referindo a esses sinais, que já são os sinais que estão acontecendo agora, no nosso tempo. E olha o que aconteceu, que ele disse que ia acontecer mais. E ele já está se referindo ao nosso tempo. As pessoas iam desfalecer de terror pelas coisas que estão prestes a vir. E você vê a quantidade de pessoas que desmaiam hoje. Já não desmaia mais, querido, porque baixou a pressão só. Hoje em dia as pessoas desmaiam de terror, elas desfalecem por causa do terror, daquilo que elas estão vendo de atrocidades, daquilo que elas estão vendo de violência, daquilo que elas estão vendo de ações que têm estado sobre a terra. E diz lá que os poderes do céu serão abalados. E todos sabem que depois do terremoto, do tsunami, Catherine, o eixo da terra, ele se mexeu, e você pode procurar isso na internet. E depois o terremoto no Chile, também ocorreu isso. O eixo da terra, a terra saiu fora do eixo. E aí é o que ele fala, ó, os poderes do céu serão abalados. Agora percebam o versículo que vem. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Amém? Perceba que lá ele falou, a fome, a guerra, é só o princípio das dores. Mas aí quando ele começa a descrever o bramido do mar, as ondas, o terror nas nações, quando o eixo da terra ia ser atingido, então as pessoas iriam ver o Filho do Homem vir sobre a nuvem com grande glória e majestade. Amém? Então sabe o que significa isso? Que todos os sinais já se cumpriram. O que significa isso? É que os sinais visíveis na natureza já se cumpriram. Então é importante nós vermos essa situação. Mas então e agora, pastor? O que eu faço? Não tem nada de angústia, de desespero. O que Jesus falou para nós estarmos posicionados? Olha então o que diz Lucas 21, 28. É em seguida, é um versículo depois daquele. Ele falou, olha, as potências do céu vão ser abaladas. E então, vocês vão ver, o Filho do Homem vindo sobre a nuvem com poder e glória. Você vê aí direto o meteorito caindo na terra. E olha lá, quando essas coisas começarem a acontecer, exultem, levante a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Então esses sinais que se cumpriram é para o que? Nós já levantarmos a cabeça e nós olharmos mais para o alto, nós voltarmos a olhar para Deus, porque está próxima a vinda do nosso Senhor. E o que diz ainda? Versículo 31 ainda de Lucas 21. Ele fala para olhar para a figueira, que você vê os frutos e sabe a época que está. E aí então ele diz, assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas. Quais coisas? Aquelas coisas, o bramido do mar, a fúria, o barulho das ondas, que foram os tsunamis que já passou, o eixo da terra ser abalado, o terror entre as nações.
quando virdes acontecerem essas coisas, sabeis que o reino de Deus está próximo. Amém? E diz ainda o versículo 32: em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo se cumpra. Então nós que já vimos estes sinais se cumprirem, nós vamos ser a geração que realmente vai estar vivendo e já está vivendo os dias do fim, e nós somos essa geração que já estamos vendo os últimos sinais da presença e da volta de Jesus Cristo. Amém? Muitos serão pegos de surpresa, muitos não entenderão o que ocorreu na vinda do Senhor. Pode prosseguir isso, versículo 35 agora. Porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho de Deus. Então, esse dia, muitos serão pegos de surpresa, até porque há pessoas que são crentes há anos e desconhecem essa verdade e promessa de Jesus Cristo. Então, pessoas por não compreenderem, por não entenderem, que ocorreu a vinda do Senhor Jesus como Ele prometeu, estão dormindo. Pessoas estão adormecidas espiritualmente, acham que não tem problema nenhum elas não cuidarem, não se importarem com as coisas de Deus. Mas nós somos uma igreja que vai se importar. Você vai se importar com a sua vida espiritual, você vai se importar com a sua alma, com o seu espírito e com a sua vida com Deus, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Outros sinais que estariam ocorrendo na terra quando estivesse próxima à vinda de Jesus, abra Lucas 17, 26. A violência teria crescido muito na terra, e é o que nós temos vivido. Lucas 17, 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Noé? Ponha lá Gênesis 6:11. Olha o que tinha acontecido nos dias de Noé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Amém? Então Jesus está falando, como estava no tempo de Noé o mundo, assim vai estar o mundo quando estiver próxima à vinda do Filho de Deus. Então a terra ia estar cheia de violência, e nós já vimos que a criminalidade tem tomado conta de tudo, e ninguém acorda, ninguém cria lei, e pode ver, todo mundo está sendo atingido, mas ninguém faz nada. Por quê? Porque na verdade é uma situação espiritual que já está prevalecendo na terra. Outro sinal que estaria na terra no final dos tempos é o crescimento da homossexualidade. Olha lá Lucas 17, 28, o que Jesus falou. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Amém? Então o que é que estava acontecendo nos dias de Ló, antes de acontecer aquela destruição na terra? O homossexualismo tinha tomado conta da terra. E é realmente o que nós temos visto nos dias de hoje. E eu quero que você veja aí na sua Bíblia, Gênesis 19, 4. Como estava a terra nos dias de Ló. E você vai ver aí que era o homossexualismo que tinha tomado conta de tudo. Tinha tomado conta de jovens, tinha tomado conta de velhos, tinha tomado conta de toda a população. Olha só, mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isso é, os moços de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, chamando a Ló e perguntaram: onde estão os homens que entraram essa noite em tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Eis aqui tenho 2 filhas.
que são virgens, né, que não conheceram varão, eu vou-las trarei para fora, e lhes farei como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, porque entraram debaixo da sombra do meu telhado. Amém? Está vendo? A homossexualidade tinha tomado conta de tudo. Perceba lá o que disse o versículo 4: desde jovens, velhos, toda a população. Os homens cercaram, olha só, cercaram a casa de Ló e começaram a querer pedir. Tem versões que está: traze-os para fora para que abusemos deles. Então a violência sexual e a homossexualidade tinham tomado conta. E diz então que Ló falou: não, eu tenho aqui 2 meninas virgens, eu entrego elas para você, mas pelo amor de Deus, não toca nesses homens. Mas eles queriam os homens. E nós temos visto essa crescência que tem ocorrido na terra. Isso é bíblico, e essa é uma ação espiritual que Jesus já falou. Como estava nos dias de Ló, assim estará a terra quando estiver próxima à vinda de Deus. Estão entendendo? Você vê como a Bíblia, ela é perfeita, e como a palavra de Deus é correta. Então, baseado nesses sinais, nós sabemos que a volta invisível de Jesus se aproxima. Ainda não ocorreu, pois nesse dia vai ser notório o desaparecimento em massa de milhares e milhares de servos do Senhor, de todas as nações, países, tribos e línguas. Põe Apocalipse 7:9 para o pessoal ver. Então Jesus arrebata essa igreja. E olha só: depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Amém? Então perceba aí o tamanho da multidão que estava diante do trono de Deus. E perceba: e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Então é uma multidão, irmãos, que vai ser arrebatada, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Jesus Cristo realmente vai recolher o seu povo. E o que é então? O que vai acontecer lá em cima? Ah, mas nós vamos ficar lá no céu então? Vai ficar lá fazendo nada? Não. No momento, perceba que Jesus falou: eu vou preparar-vos lugar. Então, só que nós não somos para viver no céu. Nós vamos depois para um novo céu. Nós vamos ter um novo céu, mas nós vamos ter uma nova terra. Mas isso eu vou explicar para vocês no decorrer. Lá em cima, nós vamos ficar naquilo que é chamado na Bíblia Sagrada. Abrem Apocalipse 19:7. As bodas do Cordeiro. Então, o que significa? Vocês já devem ter ouvido falar que Jesus é o noivo e Jerusalém é a noiva. Tipifica o que Jesus vai o quê? Espiritualmente dominar e reger sobre Jerusalém. Vai chegar o momento em que Jesus vai reinar em Jerusalém, essa Jerusalém mesmo aqui, física da terra. Então, nesse dia do arrebatamento, por exemplo, o arrebatamento foi hoje, nós vamos subir e vamos para as bodas do Cordeiro. Olha lá, Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então o que é? Nós vamos ser arrebatados e nós vamos ficar nas bodas, em festa com Cristo durante 7 anos, nas bodas do Cordeiro. Nós vamos estar em festa com o Senhor. Estamos já com o corpo glorificado, fomos honrados, fomos salvos dessa terra, fomos guardados pelo Senhor de todo o mal que vai vir sobre essa terra. E aqui na terra a população vai existir normal, e aqui na terra vai estar o quê? Solto o anticristo. Amém?
Então isso é importante você entender. Por isso que fala: bem-aventurado quem foi chamado à boda do Cordeiro. Bem-aventurado quem foi chamado para a festa, né, que vai haver lá no céu. Por quê? Porque aqui na terra, irmãos, vai começar uma destruição muito grande. Vai começar um tempo de... Se você tem visto destruição, você vai... nem queira ver o que vai acontecer aqui na terra, porque é chamado o período da grande tribulação. Vamos só ver esse versículo, 2 Tessalonicenses 2. Então, até hoje, mesmo com todo o mal que você tem visto na terra, o que impede o espírito do anticristo, o espírito do mal, fazer tudo o que ele quer, é que o Espírito Santo está aqui. Quando tocar a trombeta, Jesus recolheu os seus, nós estivermos lá com o Senhor Jesus, o Espírito Santo vai subir. Sabe o que vai acontecer? Imagina o que vai acontecer aqui na terra. Literalmente, o diabo vai ficar solto. Literalmente. Vamos ver aí, 2 Tessalonicenses 2:6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Então perceba que há um que detém o espírito da iniquidade. Há um que está detendo. Se você tem visto a barbaridade que está ocorrendo nessa terra, o Espírito Santo ainda está aqui. E o Espírito Santo ainda detém que o diabo realmente fique solto, né? E aqui você vê, né? O ministério do pecado e iniquidade, né? Já está no mundo, mas tem um que o detém, até que seja posto fora. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará. Então quem é que vai se manifestar? Vai ser o anticristo. Põe lá no versículo 1, nesse mesmo capítulo. Guarde uma coisa: a hora que aparecer, perceba toda essa revolução na terra, né? Todo mundo aí querendo paz, todos nós devemos querer justiça e paz, e a nossa função realmente lutar por isso, que isso é o reino do Senhor também, e nós estamos na terra. Porém, tudo isso é um ambiente muito propício para o anticristo, porque o mundo vai estar desse modo que está o Brasil. Do modo que está o mundo, é um ambiente propício para o anticristo vir, porque ele vai vir com um discurso de paz. Ele vai vir como alguém que tem a solução. Ele vai vir como alguém que sabe instaurar a paz, acabar com a criminalidade, acabar com a injustiça. Então ele vai ter um discurso muito bonito, a ponto de milhares e milhares se dobrarem a ele, aceitarem. Então nos 3 primeiros anos, olha só, Jesus voltou, 7 anos nós vamos ficar com Jesus nas bodas, só em festa. E aqui vai estar o anticristo agindo. Perceba, olha agora o versículo 1. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Isso lá naquela época. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá. Perceba, Paulo escreveu isso no ano 30. Então o povo naquela época já pensava: Jesus vai vir agora. Não, olha, não adianta, não fiquem inquietos, porque isso não vai acontecer agora. Olha o que ele fala: isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Amém? Então nós ainda vamos conhecer a cara do anticristo. Está entendendo? Então o arrebatamento, ele vai acontecer quando for revelado quem é esse camarada. Você viu o que Paulo falou? Olha, não se movam, se mantenham na posição, porque vai se manifestar um tempo de apostasia. O que é apostasia? É esfriamento de fé, é desvio,
as pessoas deixando a Deus, deixando a fé. Por isso que Jesus fala: quando eu estiver para voltar, porventura acharei fé na terra? Então, nesse momento, ele fala: vai se manifestar o iníquo, vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Então, eu vou até aqui. Nós passamos o arrebatamento todinho e nós estamos entrando nesse tempo. Então, aqui na terra, a situação vai ser essa. O que detém o espírito do mal de agir é o Espírito Santo que está aqui. Somos nós que estamos aqui. Por isso é importantíssimo você orar pela sua família. É importantíssimo você orar por cada filho seu quando sai. É importantíssimo você orar pela sua casa, porque nós temos poder de deter o iníquo. Nós estamos na terra, só tem um que detém ainda Satanás. Quando ele for tirado daqui, o que acontece? Jesus voltou, ele vai levar os seus, o Espírito Santo sobe junto. Ele não tem o que fazer aqui. O que o Espírito Santo veio fazer na terra? Convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Acabou o tempo da graça, nós subimos aos céus. Então aqui, cada um que ficar na terra, por exemplo, se eu tivesse uma vida iníqua, mesmo sendo pregadora, porque como disse a palavra, muito pregador vai ficar. E o que acontece? Eu ficasse. Depois eu vou te mostrar. Nós vamos ter que marcar para outra quinta-feira a continuidade. Os que ficaram e conhecem a Bíblia, eles vão ser ensinadores, porque muitas pessoas que estavam desviadas vão voltar tudo correndo para a igreja. E agora o que vai ser? E esses vão multiplicar o conhecimento do que está ocorrendo na terra. Só que guarda uma coisa: o tempo da graça é agora e vai acabar. A partir dali, se Jesus voltasse hoje e eu tivesse ficasse aqui, ficasse com um, com dois aí, que tal? O que ia acontecer? O tempo da graça acabou. O tempo de eu receber o favor imerecido, o tempo de eu ser salvo por misericórdia acabou. Agora, a pessoa que quiser ser salva, o sangue dela vai ser derramado, porque o anticristo vai estabelecer. A pessoa vai ter que negar Jesus, a pessoa vai ter que aceitar a Satanás como Deus, que é o anticristo, vai aceitar a besta como um Deus, vai ter que receber uma marca. E se a pessoa negar receber essa marca, ninguém vai poder comprar nem vender, ninguém vai poder fazer nada se não aceitar essa marca. O que vai acontecer? Quem se negar vai ser morto. Aí diz no livro de Daniel que os que quiserem se santificar e serem salvos cairão à espada, cairão pelo fogo e cairão por mortes. Então guarda isso no teu coração. O tempo da graça é agora. Hoje você pode ser salvo do maior pecado. Hoje você pode ser salvo da pior condição de vida. Hoje, amanhã, até quando Jesus te der vida nessa terra e até quando Ele não voltar. Porventura, que Deus o livre, se alguém ficasse depois do arrebatamento, depois desse desaparecimento: pastor, o que eu devo fazer? Se você ficasse, se você estivesse aqui agora, você não pode se curvar à imagem da besta, você não pode se curvar para Satanás, para o anticristo. Ele vai ter um sermão lindo, ele vai simular que ele é de paz, que ele é o Deus, que ele vai xingar Deus, ele vai amaldiçoar Deus, ele vai amaldiçoar Jesus, ele vai amaldiçoar nós que fomos arrebatados. Diz que ele amaldiçoa ao Deus eterno e ao seu exército. Ele vai amaldiçoar todo mundo e nada vai acontecer com ele. Ele vai fazer um monte de coisa. Por quê? Porque é um tempo que Deus deu para ele. Deus deu para ele 7 anos. Ele vai xingar, o demônio vai fazer sinais e as pessoas vão acreditar: não, esse aqui que é Deus mesmo. Porque olha, ele xinga Deus, ele xinga Jesus, ele xinga, ele amaldiçoa, e tudo dá certo para ele, porque é um tempo que Deus deu para ele. Então muitas pessoas, diz a palavra de Deus, vão aceitar adorarem a ele, se curvarem a ele. E esses, a Bíblia fala claramente, só vou deixar esse versículo porque ele ainda vai demorar muito, mas põe aí Apocalipse 13, 14, só para você ver, que não dá para a gente entrar, que é o assunto, você vê como que é, né? Muito grande. Apocalipse 13, você vê quanta coisa ele vai fazer sinais. 13, 14, por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra.
ele lhes dizia que fizesse uma imagem para a besta, que recebera a ferida da espada viva. 15. Foi-lhes concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Amém? Então ele vai criar um Deus, ele vai negar ao Deus que criou os céus e a terra, ele vai amaldiçoar, blasfemar do Deus eterno de Jesus Cristo, e ele vai criar o Deus dele. Olha, e esse que na verdade é um demônio por trás, e todo mundo vai ter que ter aquela imagem, e as pessoas vão ter que se curvar para aquele. Quem se negar, o que vai acontecer? Será morto. E o outro versículo que eu quero só que você veja, Apocalipse 13:16. Aquilo que eu falei do sinal. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então o que é isso? Provavelmente, quase 99% de chance que se trata de um microchip, certo? Que vai ser instalado ou na mão ou aqui na testa. Pode ver que hoje você já passa um cartãozinho no ônibus, né? Você já passa o cartãozinho no crédito. E até então, provavelmente, essa marca da besta se trata desse microchip. Porque ninguém vai poder comprar, vender, ninguém vai poder fazer nada quem não tiver esse sinal na palma da mão ou, né, na testa. E quem se negar, ou morre de fome, né? Ou se negar mesmo, adorar, ele vai ser igual na época de Daniel. Adora a minha imagem. Não adoro, porque você conhece, você foi um desviado que porventura ficou, fala, não vou adorar. Aí o que vai acontecer? É morto, como disse a palavra de Deus. Põe lá em Daniel 11, só para a gente ver aqueles que ficaram aqui, como eles vão ensinar. Daniel 11:33. Os crentes que estavam desviados, tudo aí, né, no mundão e tal, né, que não estavam preparados para o dia do arrebatamento, eles vão acordar, né? Opa, agora ou eu me conserto ou eu estou condenado para sempre. Porque a Bíblia fala claramente, quem aceitar a imagem da besta vai ser condenado ao fogo eterno. Olha só, Daniel 11:33. Perceba, gente, que muita gente conhecedora da Bíblia vai ficar. Muita gente que conhece mesmo. Olha lá, os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, por muitos dias cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo. Amém? Então, esses que, por exemplo, ocorreu o arrebatamento, eles ficaram, eles sabem o que aconteceu, então eles vão ensinar muitos, só que eles vão cair, eles vão ser mortos. Certo? Está vendo aí? Eu só quero mostrar o versículo agora tem versículos muito claros, mas eu vou que fala dos momentos das pragas, tal, mas vamos passar. Pois chega o momento do juízo final, que é bem mais para frente, tem muita coisa para acontecer aí na palavra de Deus. Amém, gente? Eu só quero partilhar com vocês essa parte, porque é uma realidade. Infelizmente, há pessoas que não se posicionam diante do Senhor e ainda serão pegas de surpresa. Mas em nome de Jesus Cristo, nós somos a igreja que vigia, e essa pregação é uma pregação que você deve passar para frente, é uma pregação que você deve meditar, é uma pregação que realmente você deve ter no teu coração, porque é uma verdade de Deus. Jesus Cristo vai voltar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Nós vamos estar orando agora.